Muito bem, meus amados e queridos, estamos aqui em mais um encontro e esse encontro ele é destinado basicamente para alunos do segundo ano do ensino médio e para alunos do oitavo ano do ensino fundamental. A gente hoje vai abordar as consequências sociais, políticas, econômicas e até culturais da Revolução Industrial. Nós, na aula passada, abordamos a temática da Revolução Industrial, falando que esse acontecimento, que foi há cerca de 250 anos atrás, teve influências que foram muito além do desenvolvimento de novas máquinas. E eu vou apontar algumas delas aqui. A gente vai começar comentando sobre o desenvolvimento da produção de mercadorias em massa. Foi um tema que a gente até meio que pincelou na última aula. A gente falou de forma panorâmica, mas é interessante a gente aprofundar agora. A produção em massa, ela permitiu um consumo de mercadorias por um maior número de pessoas. Ao mesmo tempo em que a longo prazo o consumo de mercadorias fabricadas pelas indústrias se tornou tão barato que acabou sendo mais barato comprar um produto industrializado do que fazer em casa. E a gente tem alguns exemplos disso, como a indústria têxtil. Enquanto no primeiro momento todo mundo fabricava sua roupa em casa, todo mundo fazia sua roupa em casa, todo mundo fiava, tecia, tudo mais. Quando a Revolução Industrial realmente se desenvolveu, chegou a um certo patamar, em que não era apenas o rico que tinha acesso aos bens industriais, em que as pessoas menos favorecidas também tinham condições de comprar uma roupa sem precisar fabricar sua roupa em casa. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Ceará, até talvez aí a geração dos seus avós, se você tiver aí mais de 50 anos até a geração dos seus pais, eu acredito que se fazia roupa em casa. Hoje, não mais. Hoje, comprar roupa não é privilégio de rico. Hoje, você pega aí 50 conto, vai lá no buraco da Gia e você sai rico de lá. Você leva um quiosque lá, se quiser. Porque lá os preços são muito competitivos, preços muito atrativos. E, curiosamente, as pessoas que estão ali, nem todo mundo é ricão industrial, não. Tem gente de classe média baixa, de classe C, de classe D, ali também, que vai vender seus produtos, vai vender suas mercadorias, e algumas até de muita boa qualidade, diga-se de passagem, que eu já visitei o buraco da Gia, talvez muitos de vocês também sabem disso. Então, de fato, a produção em massa permitiu uma maior verticalização do consumo. Ou seja, não apenas os grupos mais altos da sociedade poderiam agora comprar, mas agora grupos cada vez menos favorecidos foram também tendo essa possibilidade. É uma coisa que, assim, a galera que é crítica do capitalismo detesta, mas é verdade. Eu não estou aqui defendendo capitalismo, exaltando o capitalismo, longe de mim disso. Até porque eu sou funcionário público, não tenho muito que estar defendendo o capitalismo, não. Mas, assim, é um fato, não é? Que se permite ter um maior acesso. E a gente observa isso, por exemplo, né? Eu falei da indústria de tecidos, mas a gente pode falar também da indústria de celulares, da indústria até da comunicação móvel. Celular nos anos 90 era coisa de barão. E não era essas lindezas daqui da maçã hoje, não. Eram as rapaduras mesmo, as bandas de tijolo. Eram celulares enormes. Eu me lembro de alguns, como por exemplo uns Motorola, que tinha na época, que o visor era igual de calculadora. E a bateria do bicho durava apenas 1 hora de comunicação. E que ele pesava de 350 nada, era de 500 a 700 gramas, no mínimo. Era pesado mesmo, né? E, de fato, isso era nos anos 90. 96, 97, quando a telefonia móvel foi implementada no Brasil todo. Hoje, mesmo o aluno mais pobre, que mora nos rincões da periferia, mais afastado, ou até quem está no interior, nas capoeiras dos matos,
Muitos, não vamos dizer que são todos, não vou dizer que é a maioria, mas uma boa parte tem celular. Pode não ter de marca boa, pode não ter com boa conexão, pode não ter com muitos recursos, mas existe sim ali uma conectividade por parte daquelas pessoas, e hoje mesmo pessoas muito pobres, elas conseguem ter acesso a um celular. Existe inclusive um projeto, eu não me lembro o nome do projeto, nem quem está envolvido, mas existe um projeto que pegava celulares velhos no Brasil e levava para a África, para países africanos muito pobres, e distribuía de graça para a população. A população só pegava o chip, botava para poder se comunicar. Então, de fato, essa verticalização do consumo é um aspecto muito importante do desenvolvimento industrial. Então, claro, a gente tem as marcas de luxo, a gente tem os segmentos premium, mas a gente tem também os segmentos populares, e que, na verdade, a longo prazo, eles lucram mais do que os segmentos ricões. A título de comparação, quem você acha que lucra mais, a Volkswagen ou a Mercedes? Para pegar duas empresas que fabricam carro no mesmo país, duas empresas alemãs fabricantes de automóveis. Volkswagen é conhecido que é carro do povão, inclusive está na essência do nome, Volkswagen, carro popular, né? Mercedes não. Mercedes, para nós, Mercedes popular só o ônibus que a gente pega que tem motor Mercedes, né? Ou o caminhão do lixo. Mas carros Mercedes são carros de luxo. É chique, é bonito, né? Pois é. Mas lucra muito menos do que a Volkswagen. Então, existe uma visão empresarial de que o consumo ele tem que ter um aspecto popular e tem que ter um aspecto de massificação. A gente sabe, por exemplo, que o iPhone, a empresa é da Apple, são caríssimos no Brasil. Mas não é de longe a empresa que mais lucra dinheiro com celular. Quem lucra mais dinheiro é a Samsung. E por que a Samsung lucra mais? Porque ela vende celular de baixo custo, né? Então, esse aspecto da fabricação em massa e da distribuição em massa e do consumo em massa, isso é um aspecto muito importante a se entender da Revolução Industrial. E com isso se gera um mercado. E quando a gente fala mercado, nós não estamos falando da bodega da esquina, embora também seja. Nós estamos falando de um conjunto de trocas, de tendências, de interesses, de projeções, de produtos que vêm, de produtos que vão, de produtos melhores, de uma diversidade de portfólios, não é? As empresas às vezes vão oferecer seu produto para um revendedor, abre-se o portfólio, olha, nós temos essa opção, nós temos essa opção, nós temos essa outra, e aí o que é que vai lhe interessar, não é? Então, isso de fato criou-se todo um mercado a nível mundial, porque as cadeias produtivas elas não estão mais regionalizadas. Quando a gente fala da Revolução Industrial do século XVIII e XIX, a gente ainda podia dizer que era Inglaterra e Europa, né? Da segunda metade do século XIX em diante, podemos dizer Europa e América do Norte. Porém, na atualidade, as cadeias de produção estão a nível global. Claro que mais concentradas na Ásia Oriental, no Extremo Oriente, principalmente na China, mas não apenas na China, não é? A América Latina tem muita cadeia produtiva, a América do Norte não deixou de ter, a Europa também não deixou de ter, países africanos também tem, Índia, Bangladesh, às vezes você pega um HD externo, você pega um chip de memória, tá lá, fabricado em Taiwan, fabricado na Malásia, em Singapura, né, na África do Sul. Então, quer dizer, você tem hoje um mercado global, e que esse mercado, ele se influencia. Então, o que acontece na China influencia o Brasil, o que acontece no Brasil influencia Angola, o que acontece em Angola influencia a Alemanha, o que acontece na Alemanha influencia o Canadá e por aí vai. Então, essa integração cada vez mais crescente, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial e especialmente após a Revolução da Informática, aí nos anos 70, 80 e 90, e que continua até hoje essa Revolução da Informática, permitiu essa integração tremenda. Porém, este é um lado da coisa. Ok? Por outro lado, você tem o quê? Se você tem a massificação do consumo,
você tem também a formação de uma classe de explorados. Porque para fabricar essas mercadorias em quantidades tremendas, em quantidades gigantescas, a gente vê, por exemplo, aí, eu estava assistindo ontem uma matéria sobre o Volkswagen Gol. Volkswagen Gol foram fabricados mais de 8 milhões de unidades ao longo de 40 anos. Vocês sabem que o Gol da Volkswagen está completando 40 anos agora, né? Em 2020. Cara, 8 milhões de unidades, cara. Se isso fosse para fazer artesanalmente cada carro, mano, é complicado demais. Diz agora que uma montadora famosa, agora me fugiu completo. Ah, sim. A Intal Design, que é uma empresa italiana, ela vai pegar aquele Nissan GT-R, que é o carro mais famoso da Nissan, um carro lindíssimo. Quem joga os Gran Turismo, um jogo de corrida, sabe o que eu tô falando. Forza, né? Eles vão pegar o Nissan GT-R e vão dar um tapa no visual, ficar um Nissan GT-R lindo, maravilhoso, né? Por esse estúdio Intal Design. E quantos vão ser? 102. Então você vai ter 102 GT-R Intal Design e você tem 8 milhões de Volkswagen Gol. E quem fabrica esses carros? Aí você precisa de milhões de horas trabalhadas para poder fabricar esse tanto de veículo, esse tanto de roupa, esse tanto de comida, esse tanto de calçado e por aí vai. Então você vai ter uma massa de trabalhadores. E a gente fala massa porque, de fato, o estilo de vida deles era muito parecido. Geralmente moravam em periferias. Geralmente famílias inteiras trabalhavam. Pai, mãe e filhos a partir dos 4, 5 anos já começavam na labuta, trabalhando de 16 horas por dia, 14 horas por dia. Em casos extremos, 18 horas por dia. Pessoas que viviam em extrema pobreza. O salário era o mínimo para não morrer de fome. Era o dinheiro para você comprar comida para um mês, para não definhar de uma vez por todas, e que geralmente eram cheias de problemas de saúde e psicológicos. Então essa exploração tremenda sobre essa massa de trabalhadores nas primeiras décadas da Revolução Industrial foi realmente uma coisa descomunal. E por quê? Primeiro, pela demanda de mercadorias e desejo de lucro. Segundo, porque esses trabalhadores não tinham para onde ir. Eles iam fazer o quê? Naquela época não tinha negócio de terceiro setor, pequenos negócios, ser youtuber, digital influencer, não tinha nada disso, meu amigo velho. O nego trabalhava ou se lascava, né? Então existia, né, uma imposição para ter que se trabalhar. E terceiro, porque era uma modalidade de trabalho nova. Não existia essa modalidade industrial massificada em lugar nenhum do mundo. Então o que vai acontecer? Os industriais, os capitalistas, eles vão tentar manter esse sistema e até aprimorá-lo, com mais opressão, inclusive com castigo físico e tudo mais. E por seu lado, os trabalhadores não vão aguentar isso passivamente. E aí vão surgir os primeiros movimentos operários, que aí seria a segunda grande consequência socioeconômica da Revolução Industrial. E esses trabalhadores, eles vão se mobilizar de diversas maneiras. A primeira delas, conhecida, é o ludismo, com L-U, ludismo. O ludismo faz referência, faz alusão ao general Lud, que na verdade é uma figura fictícia, e que o ludismo propunha a destruição das máquinas para poder dar melhor condição de vida aos trabalhadores. Eles acreditavam que as máquinas que fariam a escravidão, digamos assim, né, a opressão dos empregadores sobre os empregados. Então, os ludistas várias vezes entraram em fábricas e o símbolo deles era o martelo. Daí o martelo se tornar o símbolo dos trabalhadores urbanos, né? Pessoas acham que porque trabalha com bigorna. Não, cara, trabalhador urbano tem de vários tipos. Costureiro não trabalha com bigorna, já viu? Ou com martelo, já viu o costureiro trabalhar com martelo, né? Quem trabalha com martelo mais é a galera da metalúrgica. Mas é porque isso faz uma alusão ao ludismo. Esse movimento operário que pegava as marretas e destruía as máquinas, né? E virou símbolo do socialismo internacional, que depois a dona Rússia, o Lenin, vão pegar lá e acrescentar com a foice, que são os trabalhadores do campo, e formar
aí a famosa foice e o martelo. Inclusive a Coreia do Norte tem um símbolo até mais chique, né? Se você vê lá o símbolo da ideologia da Coreia do Norte, a foice, o martelo e o fuzil. Tem lá os três, viu? É a ideologia Juche, que eles apregam lá na Coreia do Norte. É o tríplice, assim, é um negócio triplo. Eu não sei nem como é que eu vou aqui retratar para vocês, né? É mais ou menos assim, né? Tem um símbolozinho, entendeu? A foice, o martelo e um fuzilzão no meio. Porque o movimento comunista, né, propunha essa ideia da união dos trabalhadores, soldados e camponeses. Operários, soldados e camponeses. Então, o general Lund, né, e essa figura mítica, e que os trabalhadores entravam lá e destruíam as máquinas achando que a coisa ia melhorar. Só que além deles serem presos por destruição do patrimônio, os grandes capitalistas, a grande maioria tinha reserva de dinheiro, comprava outras máquinas e tacava o povo a trabalhar. E o povo que trabalhava nessas máquinas poderia perder o emprego e morrer de fome. E aí o movimento se aperfeiçoou e criou-se o cartismo na década de 1830. Tem um livro muito famoso do Edward Palmer Thompson, que é a formação da classe operária inglesa, que vai abordar algum desses pontos, que eu estou só soltando aqui por recomendação, quem tiver curiosidade de ler. E assim, já no movimento cartista, que vem da ideia da carta ao povo, a carta do povo, na verdade, o cartismo ele vai já propor não a destruição das máquinas, porque além de ser crime, destruição de propriedade, fazia com que os trabalhadores ficassem sem emprego. E partiu para as negociações com a classe capitalista. Então eles partiram para a negociação. Claro que numa negociação em que o cara tem todos os meios de produção, a fábrica é do cara, o relógio é do cara, as bandejas é do cara, as máquinas são do cara, as linhas são dele. Você só tem a sua força de trabalho, você tem muita dificuldade para manter uma margem de negociação razoável aí. É complicado. Não é impossível, obviamente, mas é muito complicado. E com tudo isso, então, eles iniciam as negociações, começam ali, não é, os debates e tudo mais, com muita atenção, muitas vezes ameaçando greves, que aí com a greve as máquinas ficam paradas, o capitalista tem prejuízo e o pessoal se recusa a trabalhar. Então, e se quisessem todos para trabalhar, geralmente havia os piquetes na frente das fábricas e ninguém podia entrar para trabalhar. Então existiam as greves, existiram as negociações mesmo, patronais, e passou a ter intervenção do Estado em muitos casos. Então a própria coroa britânica começou serviços de inspeção nas fábricas, começou a estabelecer padrões mínimos, começou a estabelecer regras mínimas, começou a ter algumas questões salariais delimitadas. A longo prazo foi-se abolindo o trabalho infantil, foi-se abolindo, foi-se estabelecendo a jornada de trabalho, foi-se estabelecendo um salário mínimo. Mas assim, não foi uma luta imediata. Foi uma luta que demorou várias e várias décadas. Se a gente pegar aí, por exemplo, o cartismo, aí vai de 1830 até 1930. São 100 anos aí de intensa luta do movimento operário mundial. Então, de fato, houve essas reivindicações e aí surgiu, do meio desse movimento operário, as ideologias socialistas. Então, primeiramente, a ideia do socialismo utópico, a ideia de que todo mundo deveria viver de maneira equitativa, que não deveria haver rico nem pobre. Existiam, inclusive, alguns industriais que propunham isso. Inclusive, teve um muito famoso, me foge aqui o nome da memória, me foge a memória, o nome dele, que ele criou chamado Familistério, que era uma mistura de casa, escola e fábrica, em que os trabalhadores poderiam trabalhar na fábrica, enquanto suas crianças eram educadas na creche, na escola, e que depois eles se encontravam e iam para suas residências. Então, assim, essa ideia também de que todo industrial era um carniceiro é um negócio meio estereotipado. Existiam muitos deles que tinham interesses, né, de divisões alternativas, ok? Claro que era minoria, mas também não era minoria absoluta de 1, 2%, não. Existia um grupo aí interessante nesse período. E mais adiante você vai ter também, com a ajuda de industriais, o fomento do socialismo científico, que genericamente o pessoal associa muito mais ao marxismo. Então, Karl Marx, Friedrich Engels,
Engels já vivia no Reino Unido e Marx foi para lá, e os dois fizeram essas análises das condições de vida da classe operária e da economia capitalista, da economia industrial, e propunha que as negociações entre trabalhadores e patrões, elas tinham caráter transitório, que a solução definitiva era os trabalhadores se apossarem do Estado, de os trabalhadores de fato dominarem o Estado e usar o Estado em benefício dos trabalhadores, em vez do Estado ser usado em benefício dos poderosos, dos capitalistas. Então, de fato, isso também foi um desdobramento muito importante da Revolução Industrial. E, por fim, né, a gente vai ter a criação do capitalismo. Capitalismo nada mais é do que um regime econômico baseado na exploração do capital. E o que é o capital? Muita gente acha que capital é dinheiro. Não é bem assim. Capital é capacidade produtiva. Quem tem muita capacidade de produzir, tem muito capital. Ok? Então esse é um ponto muito importante. Por exemplo, o capital financeiro, ele já é uma coisa paralela que vai surgir na segunda metade do século XIX, que se desdobra até hoje, nas bolsas de valores da vida. Mas o capital propriamente dito mesmo, ele é a capacidade de produção industrial, de deter esses meios de produção, as fábricas, os materiais e tudo mais. Então, quem detém isso é quem realmente domina o mundo no mundo capitalista. Obviamente que isso tem sofrido muitas transformações. Nós temos aí a ascensão da informática, a ascensão das novas tecnologias, e isso meio que vai contrabalançar aquela indústria tradicional, aquela fábrica tradicional. Nós temos também as economias alternativas, nós temos as economias de aplicativos, então muita coisa está mudando. Mas que o capitalismo continua se impondo como, de fato, o regime econômico dominante no mundo, certo? Dentro disso, você tem também o liberalismo, que eu já falei um pouco na aula passada, do Adam Smith. Adam Smith havia proposto que, de fato, o Estado não deveria intervir nas negociações entre os entes, que pelo contrário, né, que os capitalistas deveriam, aliás, que o Estado deveria liberar, deixar rolar, deixar fazer o capitalismo. Ok, então a gente finaliza a aula de hoje aqui, uma aulazinha curta, não é, para você justamente ter aí uma noção. Fica gravada, você perdeu na aula ao vivo, que você vai perder o conteúdo se não estiver presente. Espero que você tenha aproveitado, então, da melhor maneira possível. Boa tarde, ou boa noite.